Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me apresentando a vocês, eu sou o professor Tiago, professor de ciências, tá bom? Estou aqui no lugar da professora Auricléia, porque ela não pode estar com vocês no momento, né? Durante algumas aulas eu vou estar com vocês. E qualquer dúvida sobre os conteúdos, eu fico à disposição para poder tirar dúvida de vocês, para poder atender mensagens no privado, podem mandar dúvidas que eu vou ajudar no máximo que eu puder, tá bom? A nossa primeira aula vai ser sobre água, saúde e saneamento básico, que é o capítulo 1 de vocês, do livro de vocês, na página 250. Aí eu peço que, por favor, vocês acompanhem a aula não só pela videoaula, mas também acompanhem com o livro, porque toda essa aula que foi preparada, ela também tem no livro de vocês, tá bom? Tudo que vai ser dito aqui está no livro de vocês, não tem nada fugindo de lá, beleza? Então vamos seguir em frente. Então, o nosso primeiro ponto do capítulo 1, ele fala sobre o quê? Fala sobre água no corpo humano. E ele começa dizendo o quê? Ele dá uma figura do corpo humano para vocês e ele diz o quê? Que o corpo humano, pessoal, ele é composto de 70% de água. Essa informação não tem no livro, mas se você pesquisar em alguns outros livros ou até mesmo na internet, vai ser passada a informação para vocês que o corpo humano ele é composto basicamente de água. Boa parte dele de água. 70 a 75% do corpo humano é composto por água. De 50 a 70% do nosso peso corporal é referente à água em um corpo adulto, não no corpo de uma criança ou de um adolescente, já no corpo adulto, na fase adulta. E a gente vê aqui que no cérebro, tem no livro de vocês também, que o cérebro é composto por 75% de água, os pulmões de 86%, os músculos de 75%, o fígado 86% também, os ossos 22%, o sangue 83% e a pele 10%, tá? A água, pessoal, ela no nosso corpo, ela ajuda a dissolver substâncias essenciais para o corpo humano, como vitaminas e sais minerais. Sem a água, não tem como essas substâncias se tornarem solúveis, ou seja, não tem como elas circularem no nosso corpo, distribuir essas vitaminas e esses sais minerais no nosso corpo para que haja sustentação do nosso corpo, para que ele possa se manter em pé, para que ele possa se manter estável. O corpo perde água pela respiração, transpiração e pela eliminação de fezes e urina. Então, pessoal, através de respiração, transpiração, que é quando a gente soa, e a eliminação de fezes e urina, todos esses acontecimentos têm a perca de água. Mas quando tem a perca de água, é necessário que a água seja reposta, é necessário repor a água perdida nos processos do corpo, porque se não for reposta a água, ocasiona a desidratação. E a desidratação ela traz o quê? Traz a fraqueza, tontura, dores de cabeça e febre. Uma pessoa ela pode se sustentar até sem se alimentar por uns 30 dias, mas sem beber água não tem como se sustentar. Exercícios físicos, insolação e exposição ao sol por muito tempo também são outras características são outros fatores, na verdade, que ocasionam a desidratação. Se você pratica muito exercício físico, é necessário que à medida que você vai praticando exercício, que você beba água também, para que você reponha aquela água que foi gasta durante a sua prática física. E a insolação, pessoal, sol em excesso, ele causa não só o câncer de pele, mas também vai causar a perca excessiva de água, porque a gente vê na figura ali que a pele ela é composta de 10% de água também. E se a pele tem essa pouca porcentagem de água e ela perder, ela vai se tornar seca, vai começar a ressecar e a descascar precocemente, tá bom? Então é necessário que além da prática de exercícios físicos que retira água do corpo, que seja reposta essa água, se passou muito tempo no sol, pegou muito sol, até mesmo quando você sai para fazer suas compras, que você vai ao centro da cidade, resolver algum problema, que você pegar sol, você tem que repor a água que foi retirada do seu corpo devido àquela insolação, tá bom? Em crianças, pessoal, a desidratação ela é causada principalmente pela diarreia e pelo vômito, porque crianças geralmente estão mais propícias a pegarem doenças. E como é que uma criança às vezes demonstra uma doença?
Às vezes tem diarreia e às vezes tem vômito. E essas duas enfermidades na criança, ela causa o quê? Causa perca de água. A diarreia, que a fezes sai meio pastosa, sai de forma quase líquida. Aquele momento ali, aquele tipo de situação, está sendo despejada grande quantidade de água do corpo para fora. Porque ao eliminar as fezes, o intestino grosso, que é o que trata das fezes, ele absorve a quantidade de água que dá para ser reaproveitada das fezes para o seu corpo. Como se a pessoa tiver uma diarreia, vai ter uma deficiência na absorção da água restante que pode ser reutilizada. E assim acaba ocasionando uma grande perca de água. E o vômito também, que o vômito ele joga para fora, que você vê quando acontece esse tipo de situação, não só a quantidade de comida que o ser humano ingeriu, mas também boa quantidade de água vai para fora do corpo, gerando assim uma grande perca de água também. Nessas duas situações é recomendável que se tome bastante líquido, bastante água, porque a água vai repor essa desidratação. À medida que se perde, também deve se repor, tá bom? E o necessário para poder repor a água que foi perdida durante o dia, ou até mesmo a quantidade necessária de água por dia, o recomendável é até 2 litros de água por dia. Pode mais que isso, professor? Pode, até que pode, mas tudo em excesso, pessoal, acaba causando um mal-estar. Então, o recomendável é 2 litros de água por dia, nem menos e nem mais. Na verdade, até mais você pode, mas tudo em excesso ocasiona alguma reação no seu corpo. Então, de 2 litros de água por dia em diante, dependendo também de como é as suas atividades durante o dia, você repõe a água que você gastou durante aquele dia, tá bom? Para que não haja desidratação, para que não haja fraqueza, tontura, dor de cabeça, febre, ou até mesmo não só em crianças, para que não ocorra diarreia e nem o vômito, para que não cause algum tipo de doença que ocasione a diarreia e vômito, para que não haja tanta perca de água. Então, 2 litros de água é o ideal por dia considerado pela maioria dos cientistas, tá bom, pessoal? No livro de vocês também tem sobre o sistema urinário. O sistema urinário ele trata sobre o quê? Aqui eu tenho a imagem do sistema urinário, que ele é composto de uma artéria renal, que a artéria renal ela é o canal por onde o sangue chega até os rins. Tem um rim na direita e tem um rim na esquerda, né? Que é o órgão do corpo que remove o excesso de água e substâncias tóxicas do sangue. Tem a veia renal, que é o canal por onde passa o sangue filtrado ao sair do rim para voltar à circulação sanguínea. Tem o uréter, que é um canal por onde passa a urina produzida pelo rim em direção à bexiga. Tá? Toda vez que o rim é filtrado, que ele vai sair do rim, ele vai pelo canal uréter, que ele vai passar a urina produzida no rim, que vai levar até a bexiga. Que a bexiga é o local onde a urina é armazenada para em seguida ser eliminada. E também tem a uretra, que não tem na figura, mas a uretra é um canal que desencadeia para poder sair a urina do corpo. É o canal por onde a urina passa para ser eliminada do organismo. E os rins, pessoal, eles têm a função de filtrar. Filtrar o quê? Filtrar do sangue as impurezas que tem nele, substâncias tóxicas e água em excesso. O gás carbônico, assim como o gás carbônico é expelido do corpo pela respiração, o rim ele tem o trabalho dele é poder retirar do sangue substâncias tóxicas e remover do corpo, porque o gás carbônico ele é uma substância tóxica do corpo. E para ele ser removido, ele é removido através da respiração. Quando você inspira, geralmente a inspiração que você sente é de forma fria. Agora, quando você expira, já é um ar mais quente que sai. Por quê? Porque o ar que você está inspirando é o oxigênio. E o ar que está saindo é composto de gás carbônico, por isso que ele é de uma forma mais quente. A urina, ela elimina substâncias tóxicas do corpo, que são elas a ureia e o ácido úrico. Então, do sangue vai ser filtrado, além dos sais minerais, além da água em excesso, as substâncias tóxicas que o corpo humano produz, que é a ureia e o ácido úrico. Às vezes, quando você passa muito tempo sem beber água, que a urina sai de forma amarelada, aquilo ali significa que você não está bebendo água conforme o seu corpo está pedindo, e está sendo eliminada uma grande quantidade de ureia. E aquilo ali, pessoal, pode ocasionar
o que a gente chama de pedra no rim, ou cálculo renal. Então, quando você não repõe a quantidade suficiente de água que seu corpo perdeu, ou quando você não abastece o seu corpo com a quantidade necessária de água que ele necessita, o que vai acontecer? A urina vai sair de forma amarelada e, se isso acontecer constantemente, pode ocasionar o cálculo renal, a pedra que é o que a gente conhece como pedra no rim. E além de eliminar o ácido úrico e a ureia, eu disse que ele elimina também água e sais minerais do organismo, que está em excesso, não é verdade? E medicamentos e drogas ingeridas pelas pessoas também são filtrados pelos rins e eliminados pela urina. É por isso que nos atletas é feito um exame chamado antidoping, que esse antidoping é um exame para detectar se no corpo daquele atleta contém substância química, drogas, ou então houve alguma medicação que ele tomou em excesso, para identificar algum tipo de substância química que ele tenha ingerido, tá? Porque toda substância química ela também vai bater no sangue. E o exame antidoping, ele identifica através da eliminação da urina o que contém na urina da pessoa, porque o que continha na urina também significa que estava no sangue, beleza? O consumo de água e a saúde humana. Também tem no livro de vocês, tá, pessoal? A gente vê aqui um copo com água, aparentemente inofensivo, né? Água comum, sem cor, não apresenta cheiro e muitas vezes transparente, como de costume que a gente vê. Só que a ausência de cor e transparência não garante que a água seja potável, não garante que a água seja limpa, potável, mesmo que a água limpa. Então, não é porque a água está transparente, que ela está sem cor, que ela está sem cheiro, que ela pode estar limpa. Muitas vezes pode estar contaminada e ela não está apresentando característica de contaminação. E a contaminação ela pode alterar a cor, a consistência da água, o cheiro e o sabor. São 4 características que a água pode apresentar por uma possível contaminação. Às vezes pode não apresentar nenhum desses e ainda assim está contaminada. E tem situações em que não tem como saber. Existem situações que não há como saber se a água está contaminada com produto químico, por ovos de vermes ou por micro-organismos causadores de doença. Porque como esses seres vivos, esses ovos de vermes e esses produtos químicos não são vistos a olho nu, então não tem como a gente saber se realmente está presente na água ou não. Então, se tiver presente e for ingerido, possivelmente pode causar uma doença no corpo humano. E o crescimento das cidades, pessoal, ele aumentou a quantidade de esgoto doméstico, onde, em sua grande parte, contém excrementos e restos de alimento. Tá, pessoal? Esse onde conte é para ser onde contém em sua grande parte excrementos humanos, que são as fezes, a urina e restos de alimento, tá? E a contaminação de mananciais que antes eram utilizados. Contaminação de manancial. O que é um manancial, pessoal? Manancial é uma fonte de água limpa, é uma fonte de água que não tem contaminação. Então, os mananciais que antes eram utilizados, eles já possivelmente não podem mais ser utilizados se houver contaminação, porque a partir da primeira contaminação ela vai se espalhar, porque naquele esgoto doméstico, se chegar no manancial puro, que não tenha nenhum tipo de contaminação, existem vários micro-organismos e substâncias químicas produzidas pelo lixo doméstico que podem se espalhar rapidamente pela água e se reproduzir rapidamente pela água. Tá? Então, se um manancial for contaminado, possivelmente, muito raro, ele já fica inutilizado e ele raramente vai ser reutilizado novamente, não pode ser utilizado de novo, tá bom? Contaminação de litorais, o que prejudica a vida de seres aquáticos. O esgoto doméstico também infelizmente, tem o poder de destruir um ambiente aquático, de destruir as praias litorâneas. Por exemplo, quando a gente vê nos jornais a praia que está muito suja, aquela sujeira que ficou ali, ela pode acabar sendo levada pela maré para dentro do oceano, para dentro do mar. E aquele lixo pode acabar matando a diversidade aquática que tem, pode acabar levando até a extinção alguns seres vivos. Por quê? Porque pode, no momento que o animal for se alimentar no ambiente aquático, ele pode ingerir aquele lixo doméstico que foi deixado na praia. E isso vai prejudicar não só aquele animal, mas toda a diversidade aquática que estiver presente onde foi deixado aquele lixo doméstico. Então é muito importante que ao você visitar uma praia, ao você chegar lá e
você usufruir do que a praia lhe oferece, que é um ambiente calmo e tranquilo, ao sair de lá, devolva a praia do jeito que ela estava. Não deixe lixo, não deixe alimentos, não deixe nada lá que possa poluir aquela praia ou poluir o ambiente aquático que fica bem próximo daquele litoral, tá bom? A contaminação da água por micro-organismos, pessoal, esse assunto também tem no livro de vocês, tá bom? E os micro-organismos são seres muito pequenos e por isso não são possíveis enxergar, não são possíveis de se enxergar a olho nu, somente com o auxílio de microscópio. O microscópio é esse objeto que eu botei aqui. Isso geralmente é utilizado em laboratórios, em análises clínicas para detectar alguma infecção, alguma doença presente no sangue, na pele ou até mesmo no coração, nos pulmões, enfim, é muito utilizado para detectar algum tipo de micro-organismo. Existe em todo tipo de ambiente, seja no ar, no solo ou na água. Em uma única gota de água, para você ter noção, pode existir milhares de seres vivos. Pode existir vários, porque eles são muito pequenos e a velocidade de reprodução às vezes é muito grande. Nessa figura que eu botei do lado para vocês, isso representa um micro-organismo que, se ele estiver presente na água, ele não pode ser enxergado. E se a pessoa não enxerga um micro-organismo desse, acaba ingerindo, que depois, posteriormente, com o passar dos dias, pode ocasionar uma doença, pode ocasionar alguma resposta do sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo. Então, isso pode causar algum tipo de doença. E, além de causar doenças, eles causam doenças como a hepatite a cólera e as gastroenterites, que ocasionam vômito e diarreia. A hepatite A, como mostra aqui na figura, ela afeta o fígado, causando sintomas semelhantes aos da gripe e icterícia. O que é icterícia? Icterícia é aquele pigmento amarelado que aparece na pele e os olhos que começam a ficar de uma certa forma amarelados. Isso já demonstra que a pessoa pode ter algum sintoma de hepatite. E a transmissão ela ocorre por meio da água ou alimentos contaminados. Para você prestar atenção, a água ela é um grande meio de causar doenças, se não for potável, se não tiver devidamente tratada. Tenho aqui a cólera, né, que a cólera aqui é a gastroenterite, um exemplo de gastroenterite, que só pelo nome gastro, eu tenho que pôr na cabeça assim que eu ouvi gastro, é uma doença que tenho no estômago, no intestino, na região onde há digestão dos alimentos. Então, a gastroenterite ela causa uma certa inflamação no estômago e no intestino. Isso pode dificultar a digestão dos alimentos e causar vômito e diarreia também. E a cólera, pessoal, ela pode ser causada também pela ingestão de água contaminada, pode ser causada pela ingestão também de alimentos contaminados. Por exemplo, se o alimento for lavado com água contaminada e na água tiver presente esse vírus que tem na figura Vibrio cholerae, Vibrio cholerae, na verdade, ele pode causar esse tipo de doença no corpo. E a doença pode persistir se não houver tratamento, porque a bactéria, a bactéria presente no corpo, ela pode se reproduzir de uma forma muito rápida se não for tratado logo. Micro-organismos, pessoal, também podem chegar aos mananciais através do esgoto doméstico, como eu falei no exemplo anterior, principalmente quando não tem tratamento. Se não houver o tratamento, a água pode chegar de uma forma muito contaminada nos rios, nos oceanos, e quando essa água for levada novamente à estação de tratamento, pode haver dificuldades no tratamento dessa água e pode ser que passe algum micro-organismo ou bactéria que cause algum tipo de doença no corpo. A água e os hábitos de higiene, pessoal. Isso já é de comum a gente aprender na nossa casa, com os pais, com os avós, com os nossos irmãos, do nosso cotidiano. Somente a água potável é adequada para beber, ela previne doenças causadas por micro-organismos. Mas é só água potável que eu posso beber? Não, você pode beber todo tipo de água, mas você tem que estar ciente que se não for água potável, qualquer momento o seu corpo pode apresentar algum sintoma de doença. Então o recomendável é sempre ingerir, sempre beber só água potável, tá bom? E na cozinha, por exemplo, somente água potável deve ser utilizada. Lavar as frutas, legumes e verduras e deixá-los imersos em água com gotas de vinagre elimina causadores de bactérias. A gente lava primeiro as verduras, frutas e legumes em água corrente, né, que é a água da torneira, e a gente pode deixar eles imersos em água com vinagre, porque o vinagre vai auxiliar na destruição de algumas bactérias que causam doenças, beleza?
E o hábito de higiene também inclui lavar as mãos, escovar os dentes, banhos diários, lavar as mãos ao utilizar o banheiro, unhas aparadas e limpas ao manejar alimento. Tá, pessoal? Isso tudo com água potável. A água potável, ela geralmente também contém flúor, que o flúor é uma substância química, um elemento químico, que ele ajuda na proteção dos dentes. É por isso que a água geralmente contém flúor, contém cloro, que o cloro ajuda no combate às bactérias, e contém o flúor, que é para poder ajudar na proteção dentária. E o tratamento de água, como é que ele ocorre? O tratamento de água, como funciona o tratamento da água, tá? O tratamento da água, ele funciona da seguinte forma: eu tenho aqui a captação, tá? Que é a filtragem grosseira de folhas e galhos da nascente, da represa, e venho para cá para a minha primeira etapa, que é a floculação, que é a adição de substâncias que aglomeram as partículas de sujeira. Na floculação vão ser gerados pequenos flocos dessa sujeira, que é para poder agrupar a sujeira que contém naquela água. Depois eu venho para o meu processo chamado de decantação. Que é a decantação? As partículas se depositam no fundo e são retiradas. Esses flocos que foram gerados vão ficar no fundo do recipiente da água. Isso é o processo de decantação. Aqueles flocos gerados na floculação vão se prender, vão ficar no fundo da água. Passando para a próxima etapa, chamada de filtragem, que a filtragem, a água vai passar por alguns filtros, que é um filtro de cascalho, um filtro de pedregulho, de areia e até de carvão. Posteriormente, passando da filtragem, vai vir para a desinfecção, que é a adição do cloro e do flúor, que eu falei para vocês anteriormente. Que o cloro ajuda no combate às bactérias e o flúor ajuda na proteção dos dentes. Que é por isso que a água potável ela deve conter cloro e deve conter flúor, para ajudar tanto no combate às bactérias quanto na proteção dos dentes. A partir do momento que ela sai da desinfecção, ela vai aos reservatórios de água. E desses reservatórios são direcionados para as nossas casas, tá certo? E como funciona a rede de saneamento básico? Bom, na prática, né, não na realidade, porque muitas vezes não é nossa realidade, mas na prática acontece da seguinte forma. A estação elevatória de água, ela recebe a água, né, a água que foi usada das casas, vai direto para o reservatório, né? Na verdade, a estação de tratamento de água, depois de passar por todos aqueles processos, leva a água ao reservatório. Levando a água ao reservatório, vai distribuir para as outras casas. E se não tiver o tratamento de estação de esgoto, o que vai acontecer? Vai ser despejado diretamente no rio, no lago ou no oceano que tiver mais próximo, já com toda a contaminação, com alimentos que não foram mais utilizados, com fezes e urinas que saíram do banheiro, e tudo isso vai gerar um acúmulo de doença, um acúmulo sem fim de micro-organismo que vai ser jogado naquela água. Então, o esgoto clandestino, que é o esgoto que sai direto da casa para o rio, é uma péssima opção de descarte do lixo que a gente gera na nossa casa. O certo é que haja o seguinte, é que a partir do momento que o esgoto sai da nossa casa, ele deve ir direto para uma estação elevatória de esgoto e essa estação vai se encarregar de enviar direto para uma estação de tratamento de esgoto. E o que vai acontecer nessa estação de tratamento de esgoto? É lá que vai acontecer o seguinte, que a água que a gente já utilizou, que vai estar contaminada, ela vai ser purificada, não 100%, mas a estação de tratamento de esgoto fará com que boa parte da contaminação dessa água seja retirada, da sujeira dessa água seja retirada, e ela pode ser reutilizada. Posso reutilizar essa água para beber? Não, não pode, porque ela não vai ser purificada 100%, mas ela pode ser utilizada para plantas, pode ser utilizada para lavoura novamente, para lavoura não, pode ser utilizada para lavar carros, pode ser utilizada para lavar o chão da casa, para poder lavar um banheiro, assim como você utiliza a água que você toma banho para lavar o seu banheiro. Agora, para consumo e para alimentos, esse tipo de água não serve mais. E a partir do momento que ela sai da estação de tratamento de esgoto, ela é direcionada para os rios, para cair de uma forma não tão contaminada lá, para evitar um acúmulo grande de contaminação. Tá bom, pessoal? Se vocês prestarem atenção, na nossa cidade geralmente chega épocas que o rio Poti está com muita planta, muita água a pé.
E o que que aquele aguapé faz lá? O que que significa aquele aguapé? O aguapé, pessoal, ele indica a presença de muita contaminação ali. Ele indica a presença de vários tipos de micro-organismos, que aquele rio está contaminado. Mas por que que ele consegue viver lá? Porque o aguapé, pessoal, na raiz dele, ele consegue filtrar da água todas as impurezas e ele consegue tirar da água só aquilo que ele precisa para sobreviver. Ele vai tirar os sais minerais da água, ele não vai absorver as impurezas. As impurezas ficam retidas na raiz. Ele tem esse sistema nele. Assim como o nosso corpo, que consegue reter as impurezas do sangue e eliminar como urina. Lá, o aguapé, ele indica a presença de contaminação naquela água, mas ele não absorve a contaminação. Ele é um indicador de contaminação, ele é um bioindicador, que o bio significa vida, e o indicador significa que ele está indicando. Bioindicador de vida, então significa que ali naquele rio está com muita contaminação. Beleza, pessoal? E além disso, além de usar além da estação de tratamento, a gente tem em nossa casa, para purificar mais ainda a água, os filtros de barro. Que esses filtros de barro, eles têm uma vela, uma, duas ou até três velas para poder filtrar o restante de impureza que ainda tem na água, porque a encanação, ela pode conter impurezas que chegam até a nossa casa através da torneira. Então a gente tem o costume de o quê? De colocar essa água em um filtro. E esse filtro ele vai filtrar, né, o próprio nome já diz, através das velas, vai filtrar e reter as impurezas na vela. Então é aconselhável que a cada 15 dias ou até de semana em semana seja lavado o filtro da sua casa que você utiliza. Para que ocorra o quê? Para que ocorra uma manutenção correta da água, para que você não coloque para dentro do seu corpo impurezas que possam lhe causar doenças. Se você observar, a vela do seu filtro fica preta de grude, fica marrom de grude, você passa o dedo e o grude sai em seu dedo. Então, aquela sujeira, aquele grude que sai, são impurezas que foram retidas ali naquela vela. Ah, mas a vela filtra 100%? Não, não filtra 100%, mas filtra uma boa quantidade de impurezas, para que você não consuma aquele tipo de impureza. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que tenha entendido o que foi dito aqui. Se não entendeu, estou aberto a tirar dúvidas. Eu não sou um profissional de videoaula, tá? Eu peço desculpa se ficou algo ruim ou se eu deixei passar algo do livro. Mas vocês têm um livro para acompanhar, tá? A partir da página 250. E eu peço que, por favor, vocês também acompanhem a aula pelo livro, tá? Ó, leiam o livro de vocês, que lá tem tudo o que foi dito aqui. Tá bom? Pode não ter igual, mas tem bem parecido e tem com a mesma intenção, que é de ensinar sobre a água, sobre a saúde, sobre o saneamento básico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, espero que estejam se cuidando, evitem aglomerações, evitem sair, saiam somente se necessário, porque é tempo de se cuidar, tá bom? Não só de cuidar da nossa água, não só de cuidar do saneamento básico, mas também de cuidar da nossa saúde, como foi dito aqui nessa aula. Tá bom, pessoal? Então, até uma próxima e até lá se cuidem.